Olá e bem-vindos! Olhem, hoje vamos mergulhar numa história que esteve perdida no tempo. Uma narrativa que sobreviveu a guerras, atravessou décadas e que desafiou a própria noção de identidade. Esta é a incrível história de Tempo de Amar. E se uma história, escrita há tantos anos, guardasse uma mensagem vital para os dias de hoje? Esta é a grande questão que este livro nos lança. Porque não estamos a falar apenas de um romance, estamos a falar de uma espécie de cápsula do tempo, um artefacto que foi redescoberto e que tem uma relevância, bem, absolutamente surpreendente. A origem deste livro é por si só uma história fascinante. Tempo de Amar nasceu nos anos 80. Imaginem, escrito por um jovem Cristiano Ávila, que na altura era descrito como o silêncio da alma de um jovem observador. Décadas mais tarde, com a ajuda da sua esposa, Ludmila, este manuscrito foi encontrado e, como dizem, renascido, aprofundado e lapidado para todos nós. E esta citação, uau! Esta citação apanha a alma do livro. É a ideia central que vamos ver a ecoar por toda a história. Que o tempo, mesmo o mais duro e cruel, pode na verdade tornar-se o nosso maior aliado, se for alimentado com fé e com amor. E é importante perceber isto. A obra é vista como muito mais do que um simples romance. É descrita como um legado, uma história intemporal com um potencial gigante para o cinema. Não por ser grandiosa, mas por ser profundamente humana. E agora vamos falar da escala disto tudo. Porque não estamos a falar de uma pequena história de amor num cantinho do mundo. Não. Estamos a falar de uma verdadeira epopeia que se desenrola em alguns dos momentos mais turbulentos da nossa história recente. E é este cenário que vai testar as nossas personagens até ao limite. O alcance da história é impressionante, a sério. Começa com os ecos da Revolução Russa, depois atravessa as cicatrizes brutais da Segunda Guerra Mundial e culmina nos eventos dramáticos da Primavera de Praga. E atenção, nenhum destes conflitos é só um pano de fundo, ok? São forças ativas que moldam o destino das personagens de formas que elas nunca poderiam imaginar. E para além da história, com H grande, o livro mergulha de cabeça em temas que nos tocam a todos, não é? A luta pela identidade, o trauma da perda, a esperança de poder recomeçar e, acima de tudo, a força de um amor que se recusa a morrer, mesmo quando tudo à volta desaba. Agora sim, vamos conhecer o nosso protagonista, o Franz. A jornada dele é, no fundo, uma batalha constante para se agarrar a quem ele é, num mundo que parece absolutamente determinado a arrancar-lhe a identidade. No início de tudo, o sonho do Franz é muito claro. Ele quer ser médico e quer ligar-se às suas raízes. Por isso, parte para a Checoslováquia cheio de esperança, sem fazer a mínima ideia de que a história está prestes a reescrever completamente o seu destino. E é aqui que tudo muda. O que é que acontece quando a guerra não só destrói os teus sonhos, mas ameaça apagar a tua própria existência? É esta pergunta que vai virar o mundo do Franz de cabeça para baixo e forçá-lo a uma transformação radical só para conseguir sobreviver. E aqui está o coração do conflito dele. Depois de ser dado como morto, o Franz é obrigado a deixar de ser o Franz e a tornar-se Jan Novak. Esta dualidade define toda a sua luta interior. De um lado, a memória do homem que ele foi, do outro, a realidade do homem que ele teve de se tornar para continuar a respirar. Mas no meio de todo este caos, há uma luz, certo? Uma chama que o mantém vivo. E essa chama é o amor que ele sente pela Amy. Um amor que vai ser testado pelo fogo da guerra e pela crueldade do tempo. O romance deles começa em alto mar. Imaginem a cena. Duas almas a caminho dos seus futuros e os destinos deles cruzam-se de uma forma completamente inesperada. É um daqueles encontros que parece mesmo predestinado, sabem? Cheio de promessas. E já em Praga, esse amor floresce. Eles vivem quase num mundo à parte, a planear um futuro juntos. Estão no auge da felicidade e é precisamente nesse momento que a história se prepara para lhes tirar o tapete debaixo dos pés. E então, tudo se desmorona. A invasão esmaga a esperança. A fuga deles, a última tentativa de liberdade, culmina numa ponte. E é aí que uma explosão violenta rasga o mundo deles ao meio, separando-os e deixando a Amy a acreditar que perdeu Franz para sempre. Então, depois de tanta guerra, de tanta perda e separação, qual é a mensagem que fica? A história avança para o seu legado, explorando o que significa amar, ter esperança e, acima de tudo, encontrar a força para recomeçar, mesmo quando tudo, mas tudo mesmo, parece perdido. Para sublinhar esta ideia, o prefácio do livro vai buscar esta passagem temporal que diz tudo. É esta perseverança do amor que serve de espinha dorsal a toda a narrativa. É a força que guia as personagens através de toda a escuridão. E se calhar é por isto que a história tem um apelo tão universal, porque fala da condição humana. Fala da experiência de nos perdermos no caos do mundo e da luta, por vezes desesperada, para nos encontrarmos outra vez. E terminamos com este pensamento que é tão poderoso. Tempo de Amar é apresentada como uma daquelas histórias raras que transcendem o seu autor e se tornam um legado partilhado.
Uma história que pertence ao mundo inteiro e que, décadas depois de ser escrita, finalmente encontra o seu tempo de ser contada.